Elisa Lam nasceu em 30 de abril de 1991 em Vancouver, British Columbia, filha de 2 imigrantes de Hong Kong, David e Nina Lam. Seus pais abriram o restaurante Paul's em Burnaby, Canadá, e a família ajudou a operá-lo por anos. Em 2010, Elisa começou seu primeiro blog na internet intitulado At Her Fields. Nos anos seguintes, ela utilizou a plataforma para expressar sua paixão por moda e roupas, postando frequentemente artigos de revistas e fotos relacionadas ao tema. Ela também falava abertamente sobre suas lutas com doenças mentais, temendo constantemente que seu histórico mostrasse suas frequentes desistências de aulas e a frequência esporádica na faculdade. No entanto, ela também escreveu honestamente sobre seus pensamentos e ideias sobre psicologia, emoção e o espírito humano. Nos blogs, ela registrou suas reflexões enquanto compartilhava histórias que refletiam uma mente brilhante e um pensador inteligente. Escrevendo em seu último blog no At Her Fields, Elisa anunciou que estaria transferindo sua energia e presença nas redes sociais para o Tumblr, iniciando uma página intitulada Nouvelle Nouveau, traduzida como Notícias Novas. Em sua página, Elisa compartilhou milhares de imagens e textos, tanto de sua autoria quanto de vários autores. Ficou evidente no Tumblr que ela tinha interesses profundos em livros e filmes clássicos, arte e design experimental, e moda e cultura. Espalhadas entre essas fascinações estavam imagens sombrias e pensativas, sugerindo uma tristeza mais pessoal e uma mente conflituosa, cheia de monstros, melancolia e miséria. Na verdade, Elisa tinha um histórico com alguns distúrbios psicológicos. Esta é uma narrativa que foi mantida em segredo por sua família por meses após seu desaparecimento e morte. Ela foi diagnosticada com transtorno e depressão. O transtorno bipolar é uma doença mental que causa a própria depressão, além de episódios de humor anormal ou elevado, chamados de mania ou hipomania. Para tratar esses transtornos, Elisa tomou vários medicamentos, como Destrina, Wellbutrin e estabilizadores de humor. Durante a maior parte de sua vida, Elisa funcionou sem grandes ramificações como resultado dessas lutas, e até a fatídica viagem a Los Angeles, em 2013, ela não havia mostrado nenhum sinal de colapso ou perigo para si mesma e para os outros. Apesar dessas características, é crucial lembrar que Elisa Lam era um ser humano como todos nós. Ela era uma estudante promissora na Universidade da Colômbia Britânica, com inúmeras ideias sobre o mundo. Ela tinha uma família, uma gama de hobbies e, mais importante, um futuro. Infelizmente, seu potencial foi interrompido, pois o mistério de seu destino começou a se desvendar em dezembro de 2012. Em 21 de dezembro de 2012, Elisa dá a primeira menção registrada de seu desejo de viajar para a costa oeste e visitar uma escola em Santa Clara para uma possível transferência. Uma semana depois, em 28 de dezembro, Elisa menciona no Tumblr que seu celular foi extraviado. Após o Ano Novo, em 5 de janeiro de 2013, Elisa menciona o planejamento para sua turnê na costa oeste e, pela primeira vez, sugere encontrar pessoas através da internet. Alguns dias depois, em 7 de janeiro, Elisa reserva seu voo para a turnê na costa oeste e acrescenta uma mensagem muito sinistra sobre o futuro no Tumblr. Em 9 de janeiro, Elisa posta no Tumblr que, devido à paranoia, criou uma nova conta no Facebook pela 5ª vez e republica um texto escrito por ela mais cedo naquele dia. Antes do texto, há uma introdução na qual ela afirma: "Este é o início da minha depressão, e hoje estou me sentindo muito para baixo", avançando para 18 de janeiro, quando Elisa, supostamente, chega a Vancouver em sua turnê. 4 dias depois, em 22 de janeiro, ela supostamente
vai para San Diego na primeira etapa de sua jornada, depois de perder o voo inicial por se perder no aeroporto. Em 24 de janeiro, Elisa posta no Tumblr que sua viagem até agora consistiu principalmente de atividades e ações que ela participa em casa, em um horário normal. Com esta postagem, ela dá indícios de suas ações posteriores em Los Angeles, quando diz, de vez em quando, eu faço algo totalmente impulsivo e imprudente. Dias depois, em 27 de janeiro, ela posta novamente no Tumblr que estava com amigos em um bar clandestino e havia perdido outro telefone. Embora desta vez não pertencesse a ela. Ela pegou emprestado o antigo BlackBerry de um amigo para viajar. No dia seguinte, 28 de janeiro, Elisa chega em LA e se hospeda no Cecil Hotel, perto de Skid Row, um motel econômico para turistas na cidade. No dia 30 de janeiro, os colegas de quarto anônimos de Elisa reclamam de seu comportamento estranho e ela é transferida para um quarto privado, no 5º andar, para que não perturbe outros hóspedes. No dia 31 de janeiro, último dia de uma visita planejada a Los Angeles, Elisa é vista pela última vez por alguns funcionários anônimos do hotel e então, finalmente, por uma atendente, Kate Orphan, na livraria local. Kate menciona que Elisa estava sozinha, mas também extrovertida, muito animada e muito amigável. Orphan também diz que ela estava falando sobre qual livro ela estava pegando e se o que ela estava pegando seria muito pesado para ela carregar enquanto viajava. Elisa deveria fazer o check-out no Hotel Cecil naquele dia e viajar para Santa Cruz, para a última etapa de sua turnê. Por isso, seus pais estavam esperando uma ligação telefônica. Na realidade, Elisa ligou para os pais quase todas as noites durante a viagem, mesmo tendo perdido seu celular provisório. Depois de não receberem notícias de sua filha, Sr. e Sra. Lamb voaram para Los Angeles para registrar um boletim de pessoa desaparecida e ajudar o Departamento de Polícia de Los Angeles em sua busca. Ao longo da primeira semana de fevereiro, tanto o casal Lamb quanto a LAPD vasculharam o Cecil e arredores em busca de pistas sobre Elisa. Os cães da polícia não detectaram seu cheiro, e nos primeiros dias, nenhuma pista foi encontrada. O quarto de Elisa, em que ela ficou antes de seu desaparecimento, estava vazio de quaisquer itens suspeitos ou sinais de perturbação, um acontecimento perturbador para um desaparecimento tão estranho. No dia 6 de fevereiro, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou uma declaração oficial online sobre o desaparecimento de Elisa Lam e detalhes em torno do caso, instando os cidadãos a ficarem atentos ao seu perfil. No dia seguinte, em 7 de fevereiro, eles realizam uma coletiva de imprensa, mas novamente não recebem pistas ou chamadas do público. Então, no dia 14 de fevereiro, o Departamento de Polícia de Los Angeles lança a maior bomba de todo o caso. Um clipe de vigilância de Elisa Lam, do dia 1º de fevereiro, mostra ela entrando no elevador, apertando vários botões e agindo de forma estranha. O clipe foi perturbador, para dizer o mínimo, mas deu aos investigadores mais uma visão do último avistamento de Lam e trouxe o caso para o interesse mundial. A busca pela pessoa desaparecida logo terminaria, quando, em 19 de fevereiro, os funcionários do Hotel Cecil atenderam a várias queixas de hóspedes sobre água com odor estranho e baixa pressão. O funcionário subiu até o sistema de água no telhado, olhou dentro de um tanque aberto e descobriu o corpo nu de Elisa Lam flutuando com o rosto para cima. O Departamento de Polícia de Los Angeles foi prontamente notificada e os tanques de água viraram uma cena de crime. Alguns dias depois, em 21 de fevereiro, o escritório do legista de Los Angeles emitiu um laudo sobre a morte de Elisa Lam como acidental devido à consequência de afogamento, com transtorno bipolar, como uma descoberta de outras condições contribuintes, mas não relacionadas à causa imediata da morte. Em junho de 2013, o relatório completo do legista e os resultados toxicológicos foram divulgados ao público.
Embora não revelasse nenhuma reviravolta massiva no mistério, ele observou que o corpo de Elisa Lam foi encontrado nus, com suas roupas, chaves e relógio também encontrados no tanque de água, descobertos em um antiparticulado arenoso. A partir daqui, milhares de teorias, hipóteses, conspirações e simples conversas casuais foram discutidas nos meses e anos seguintes. Ninguém parece querer ficar com o Los Angeles, escritório do legista e suas descobertas. Muitos questionaram a investigação policial e apontaram possíveis falhas em seu relatório final. Independentemente, a linha do tempo da morte de Elisa Lam e sua série direta de eventos se transformou no caso mais comentado do século XXI. Sem dúvida, a parte mais controversa e examinada do caso Elisa Lam é a filmagem de 4 minutos do circuito fechado de televisão que a Departamento de Polícia de Los Angeles retirou de uma das fitas de vigilância do Hotel Cecil, situada no canto superior de um dos principais elevadores no corredor norte. Antes de aprofundarmos no conteúdo, vamos assistir à parte principal do vídeo. Esteja avisado, as imagens a seguir são perturbadoras e podem ser vistas como material sensível. O vídeo está um pouco granulado e partes dele são difíceis de distinguir claramente. Mas uma coisa é certa, Elisa Lam é o assunto das filmagens e está claramente reagindo a algo. Agora, o que é esse algo provavelmente nunca será explicado com 100% de certeza, mas certamente torna o clipe ainda mais estranho. Isso faz você se perguntar se Elisa está espiando para fora do elevador com a sensação de estar sendo seguida. Pode-se argumentar que ela fala em voz alta em alguns momentos, possivelmente para si mesma. Entre os botões aleatórios pressionados ao entrar, a vazio dos corredores, até os gestos de mão e posições corporais indistintos que ela faz, a rima e a razão do vídeo são impossíveis de explicar na primeira visualização. Também houve alguma controvérsia em torno da origem da fita. Algumas pessoas na internet afirmam que a filmagem pula 1 minuto do código de tempo, mas devido à sua baixa qualidade, não é fácil apontar. Outros dizem que a própria filmagem foi adulterada, pixelizando propositalmente a boca de Elisa em vários pontos, mas esses relatos foram negados ou simplesmente ignorados por profissionais ou semi-os profissionais. Uma coisa é certa, a filmagem do elevador, de 1º de fevereiro de 2013, retratando as últimas imagens conhecidas de Elisa Lam, gerou tanto preocupação válida quanto conspirações absurdas e permanece como a peça de evidência mais interessante ligada a todo o caso. Desde que Elisa Lam sumiu, vídeos de segurança foram divulgados e seu corpo encontrado no telhado do Hotel Cecil. Inúmeras teorias foram propostas na internet e em publicações em todo o mundo, tentando desvendar os segredos do mistério aparentemente inexplicável. Muitas dessas suposições são baseadas apenas em teorias da conspiração. Alguns círculos criaram fantasias selvagens que explicam que Elisa estava jogando um jogo de elevador, tentando atravessar para universos alternativos. Outros acreditam que Elisa foi possuída por forças espirituais, encontrou assuntos paranormais ou foi contatada por seres de outros mundos. As tentativas de glamourizar a morte de Elisa como ficção científica ou ocultismo são baseadas em zero evidências, conectadas por reivindicações complexas, coincidentes e hiperbólicas.
O Hotel Cecil está localizado em Skid Row, centro de Los Angeles. Essa área é infame por suas altas taxas de criminalidade e atividades suspeitas. O tráfico de drogas e o crime violento são comuns, tanto fora quanto dentro do hotel, que tem sua própria história de assassinato e suicídio. Em 1985, o serial killer Richard Ramirez, o perseguidor noturno, ficou em um dos 568 litros e 41 decilitros enquanto matava horrivelmente 13 mulheres. Outro suspeito de homicídio, Jack Unterweger, ficou no hotel em 1991. Era um local frequente para aqueles com tendências suicidas, vendo algumas pessoas pularem do telhado nos anos 50 e 60. Ele até abrigou outro caso não resolvido, o de Pigeon Gold Osgood, uma ex-operadora de telefone cujo corpo mutilado foi descoberto em seu quarto em 1964 e cuja morte permanece sem solução. Apesar da criminologia do Cecil, isso não pode ser diretamente atribuído à trágica morte de Elisa. Uma explicação muito mais real é que Elisa Lam foi seguida durante sua estadia em Los Angeles, perseguida nos corredores do Hotel Cecil e posteriormente assassinada e colocada em um tanque de água por uma segunda parte. Inicialmente, essa teoria fazia sentido. Se você voltar a várias postagens no Tumblr que Elisa fez no final de 2012 e início de 2013, ela estava consciente sobre sua natureza franca e temia que um dia sua boca a colocasse em apuros. Em vários momentos, ela escreveu sobre ansiedades perturbadoras. Uma postagem dizia: "Eu vou sair esta noite. Espero que nenhum estranho se aproxime de mim." E 2 vezes, Elisa estava convencida de que o problema estava à espreita na esquina por culpa de sua língua, dizendo que eu realmente preciso ser removida da sociedade antes que minha boca grande me meta em problemas e eu apanhe, bem como minha boca é minha ruína, e vai me meter em problemas. Eu já faço tantas coisas estúpidas, tenho problemas para saber onde estão os limites. E parece que sempre cometo os maiores erros nos piores momentos possíveis, e sou pego e enfrento as consequências por ser pego na única vez em que não estava pensando e fiz algo estúpido para cortar caminho. Então, levando em consideração, ela repetidamente acendeu os pavios de estranhos ao seu redor. É plausível que ela tenha feito isso no lugar errado, na hora errada, no inverno. Além das preocupações de Elise, está a maneira como ela agiu durante as filmagens do elevador. Após entrar e apertar os botões do andar, ela aguarda alguns instantes antes de se aproximar rapidamente da moldura da porta do elevador. Depois, ela coloca rapidamente a cabeça para fora no corredor, olhando de um lado para o outro apressadamente. Recuando de volta para o elevador. Ela se encosta na parede e depois se encolhe no canto, agindo como se estivesse evitando ser vista por alguém de fora. Ela retorna para a moldura da porta e, novamente, coloca a cabeça para fora com cautela. Daqui, ela faz movimentos aleatórios antes de pressionar mais botões. Quando ela volta para fora pela última vez, parece que ela está se comunicando oralmente ou com as mãos. De qualquer forma, ninguém é visto e Elisa desaparece. Os movimentos iniciais dela podem indicar que estava se escondendo de alguém, mas seus passos aleatórios e comportamento atordoado na segunda parte do vídeo não fazem sentido se ela realmente estivesse fugindo. As postagens preocupantes no Tumblr e o vídeo suspeito levantam suspeitas sobre um possível envolvimento de alguém na morte de Elisa. No entanto, há muitas refutações de que a causa da morte dela tenha sido homicídio. Por exemplo, não havia nenhum hematoma ou sinais de danos físicos no corpo de Elisa, descartando um assalto. Todos os pertences dela foram contabilizados, exceto o celular perdido a tempo, descartando roubo ou tentativa. Relatos de testemunhas oculares de funcionários do hotel e da livraria afirmaram que ela estava sozinha e não demonstrava sinais de luta ou angústia em relação a outra pessoa. As câmeras não capturaram outros suspeitos no momento da gravação de Elisa,
e a falta de relacionamentos em um novo território ajudou a descartar um assassinato planejado ou datado por um convidado, já que ela tinha poucos amigos em casa e menos ainda em Los Angeles. No final, não havia nenhuma evidência confirmando as teorias sobre assassinato ou jogo sujo, levando tanto a Departamento de Polícia de Los Angeles quanto nós a descartá-las. Com isso, a opinião oficial do chefe de medicina legal de LA e dos médicos legistas designados traz um dilema. Eles iniciam sua hipótese final com um aviso de que a interpretação das evidências é limitada devido ao pequeno tamanho da amostra, particularmente a falta de amostras de sangue testadas devido aos baixos níveis. No entanto, eles se contradizem quando dizem que a investigação policial descartou qualquer ato ilícito, mas também afirmaram uma revisão completa das circunstâncias do caso e uma consulta apropriada. Não apoiam a automutilação. A causa da morte é classificada como acidente. Então, se houve uma intenção prejudicial, seja por Lam ou por um segundo suspeito, como exatamente Elisa Lam subiu acidentalmente em um enorme cilindro, descobriu que era o tanque de água, levantou uma tampa incrivelmente pesada e pulou na água escura? E se a tampa já estava aberta, por que ela escolheu entrar como resposta? Assassinato e suicídio são opostos considerados incompatíveis. Os que acreditam que Elisa foi morta por outra pessoa se apegam ao fato de que o acesso ao telhado era protegido por alarmes nas portas e ao fato de que acessar os tanques de água exigia agilidade e força. No entanto, foi explicado que o hotel tem 4 acessos diferentes ao telhado, 3 por escadas de incêndio sem alarmes, e que as tampas dos tanques de água estavam abertas ou mais leves do que se pensava, facilmente manuseadas por uma mulher do tamanho de Elisa. Agora, devemos encontrar um equilíbrio entre as explicações e teorizar de forma justificada como um conjunto tão específico e incontestável de circunstâncias pode ser considerado um acidente. A teoria mais plausível e evidente é que Elisa Lam sofreu um episódio maníaco devido às suas lutas com o transtorno bipolar, tanto nos dias que antecederam quanto no dia 1º de fevereiro. Para começar, devemos considerar os relatórios de toxicologia. 2 antidepressivos prescritos para Elisa ou seus metabólitos foram rastreados no sangue do coração e enzimas do fígado. Um desses medicamentos era o bupropion, conhecido por, às vezes, causar mania em transtorno bipolar. Os metabólitos de outro estabilizador de humor foram rastreados nas enzimas de Elisa, mas seu antipsicótico não foi encontrado em seu sistema. Em resumo, no dia de sua morte, Elisa havia tomado apenas um de seus medicamentos prescritos, e os outros, se é que chegou a tomá-los, foram consumidos recentemente, nos dias anteriores. O relatório toxicológico confirmou que Elisa não tinha álcool nem outras drogas recreativas em seu sistema. Isso descarta a possibilidade de que ela estivesse sob a influência de substâncias enquanto estava na câmera no elevador ou que algo, como pílulas ou embriaguez, a inspirou a subir nos tanques de água. Seu fígado não foi testado para reipinol, mais conhecido como Rufus. Não havia urina no sistema, indicando que ela excretou todo o resíduo líquido que poderia conter vestígios de Rufus, ketamina ou outras drogas utilizadas em casos de estupro. Então, refletindo sobre as informações a respeito de seu histórico com transtornos mentais e o uso calculado de prescrições e a falta delas, devemos entender exatamente o que é um episódio de mania. A mania severa pode incluir características psicóticas como alucinações, delírios, paranoia, catatonia e falta de discernimento. Um profissional de saúde mental usa a frase desorganizada, mas aparentando estar singularmente focada, destacando sua ocorrência quando Elisa pressiona os botões do elevador aleatoriamente, aparentando ter algum tipo de agenda ou direção. Os sintomas de mania também incluem agitação psicomotora,
que envolve movimentos e comportamentos repetitivos, sem propósito ou involuntários. Esses movimentos e comportamentos são respostas a sentimentos de inquietação provocados pelo aumento da ansiedade. O Dr. Daniel Morrell revisa em uma revista médica que essas ações podem resultar em torção das mãos, em andar de um lado para o outro e em tirar a roupa repetidamente. Todos os 3 comportamentos foram exibidos por Elisa, tanto nas filmagens do elevador quanto dentro ou ao redor dos tanques de água. O fato de Elisa Lam ter tentado ir ao telhado de qualquer maneira pode ser uma resposta a alucinações e ou delírios. O que poderiam ter sido é desconhecido, e seria injusto com a memória de Elisa assumir e ficcionalizar sua doença mental. É importante notar que as alucinações maníacas não são apenas visuais, mas podem ser manifestações de som, cheiro, gosto e toque. Outra possível explicação para ela ter se despido. Em combinação com a manutenção inconsistente da prescrição, o simples fato de Elisa estar em um local estrangeiro sem comunicação com sua casa poderia ter desencadeado um episódio maníaco. As pessoas com quem Elisa estava hospedada, desde que reservou um quarto compartilhado, afirmaram que ela agia estranhamente, incomodando os outros, tendo que ser transferida para outro quarto sozinha. O gatilho adicional da isolamento poderia ter iniciado a mania, bem como desempenhado um papel porque ela estava sozinha pelo resto de seu tempo em LA. O último pedaço de evidência promissora que apoia essa teoria é um testemunho recebido por nós de um residente confidencial a ser referenciado como Residente A de Los Angeles, Califórnia, que deseja que tanto eles quanto sua família sejam mantidos anônimos. Depois de ouvir sobre nossa investigação no caso de Elisa Lam e tendo pouco ou nenhum conhecimento prévio deste cenário, o Residente A nos contou que há alguns anos um membro de sua família no México cometeu suicídio como resultado de depressão maníaca ou transtorno bipolar. O Residente A afirmou que este familiar morreu afogado após mergulhar no fundo de um tanque de água industrial parecido. O Residente A também afirmou que isso era uma ocorrência comum para o membro da família, que, como resultado de seu transtorno bipolar, procurava corpos de água sempre que sofria um episódio de mania. O Residente A confirmou que este membro da família tinha cerca de 35 anos quando faleceu, mas sofria de doença mental há mais de uma década e tinha uma inclinação para fugir e encontrar atração pela água ao longo dos anos. Apesar deste caso não se relacionar diretamente a Elisa Lam, é curioso que ambas as situações envolvam uma pessoa bipolar confinada que, devido à sua condição, se afogou por uma atração inconsciente pela água. Há pouquíssimas pesquisas feitas na área médica ou psicológica sobre este fenômeno, mas estamos incrivelmente interessados se existem outras situações como esta. Se alguma coisa, isso confirma ainda mais que a razão de Elisa escolher o tanque de água do Hotel Cecil não é um mistério, mas um trágico sintoma de sua doença psicológica. No final, levando em conta todas as evidências, pesquisas científicas e padrões sociais, determinamos que o relatório inicial do chefe dos legistas é preciso, em que Elisa Lam morreu acidentalmente por afogamento, como um resultado indireto do transtorno bipolar. Apesar de outras teorias terem sido discutidas, a falta de evidências observacionais e suas origens fictícias impediram que fossem consideradas seriamente. Este caso fascina seguidores globalmente e gera fofocas e conspirações incessantes porque é difícil para as pessoas aceitarem explicações simples e inocentes para situações complexas e perturbadoras. Distúrbios psicológicos são muito estigmatizados e pouco compreendidos. As pessoas não aceitam que as alucinações de Elisa Lam eram devido ao transtorno bipolar, pois isso está apenas em sua mente, e elas têm dificuldade em aceitar tal indistinção. É mais fácil contar nossas versões fantásticas ou intrigantes
do que queremos que tenha acontecido, do que a realidade da doença mental. Por exemplo, as pessoas acreditam que outra parte estava envolvida porque o celular de Lam estava desaparecido e seu Tumblr permaneceu ativo por meses após sua morte. A resposta simples é que seu telefone original foi perdido semanas antes da viagem e o Tumblr preenche contas inativas com postagens semelhantes ao conteúdo anterior por um breve período. As pessoas também não entendiam como Elisa chegou ao telhado e entrou nos tanques de água sem ser detectada. No entanto, isso é claramente explicado na seção de fatos materiais incontestáveis e evidências de apoio do documento de pedido de julgamento sumário após o Hotel Cecil ser processado por seu papel na morte de Elisa. Na caixa 10, afirma-se que a porta de acesso ao telhado está equipada com um sistema de alarme eletrônico que alerta os funcionários do hotel quando a porta de acesso ao telhado é aberta, seguido pela caixa 14, que afirma: o alarme para a porta de acesso ao telhado não foi ativado em nenhum momento em janeiro ou fevereiro de 2013. Isso significa que Elisa usou uma das 3 saídas de incêndio para chegar ao telhado, comprovado possivelmente por um hóspede intencional no Hotel Cecil via uma demonstração no YouTube. Além disso, a moção para julgamento sumário relata na caixa 20 que alguém poderia teoricamente acessar o tanque de água escalando até o topo de uma sala de utilidades do elevador e pulando sobre o tanque de água de cima. A foto exibe a sala de utilidades do elevador, acessível por escadas vermelhas e uma escada acoplada. O salto dessa estrutura para os tanques de água também é bastante insignificante, como visto em escala com o tamanho de um humano retratado aqui. Sobre o vídeo do elevador, nossas mentes focadas na história querem povoar os corredores em torno do elevador com monstros, criminosos e fenômenos sobrenaturais. Mas, na realidade, não havia nada disso na noite de 1º de fevereiro de 2013. Apenas Elisa Lam realmente sabe o que ela viu e o que ela sentiu no dia em que morreu. E cabe a nós confiar que foi a infeliz imprevisibilidade da doença mental que causou essas emoções e as ações que resultaram disso. Afinal, a Lisa era uma jovem que recentemente passou por intensas montanhas russas emocionais com uma crise de identidade e ansiedades crescentes em torno de seu propósito na vida. Ela tinha alguma consciência dessa depressão iminente e admitiu online que podia perceber que estava inclinada a tendências impulsivas e imprudentes após o fato, um sinal evidente de possível mania. Ela estava na idade em que muitos jovens começam a apresentar sintomas precoces de transtorno bipolar e tendências esquizofrênicas. O ambiente desconhecido de Skid Row, Los Angeles, possível insônia e falta de medicação adequada agravaram sua confusão e eventual mania. Não existe um fator único que explique a trágica morte de Elisa Lam. Foi uma combinação de natureza e circunstância, intensificada por vídeos coincidentes que cultivou muitas teorias da conspiração infundadas na internet. Que este exame das circunstâncias bizarras em torno da morte de Elisa Lam seja um passo no processo de acabar com a estigmatização em torno de suas lutas com transtornos e doenças mentais em geral. Elisa era uma pessoa linda, com potencial ilimitado. Ela tinha interesses, hobbies e desgostos como todos nós. Sua família ainda honra sua memória. É hora de seguirmos seu exemplo e aprendermos com sua ilustração. Cuide daqueles com problemas de saúde mental e fale sobre isso antes que crie outra saga confusa, como a de Elisa Lam